Antes de qualquer palavra de oração sair dos nossos lábios, eu quero te convidar a desacelerar por um instante. Respire fundo e volte o seu coração para Deus. Em meio a tantas vozes, notificações e distrações, existe uma verdade que nunca muda. A voz de Deus ainda fala, e ela continua sendo o que mais precisamos ouvir. Vivemos em um tempo onde tudo ao nosso redor tenta influenciar nossos pensamentos, nossos desejos e até aquilo que consideramos normal. O mundo não apenas apresenta opções, ele tenta moldar o seu coração silenciosamente. Aquilo que você consome, aquilo que você admira, aquilo que você celebra, tudo isso vai, pouco a pouco, formando quem você está se tornando. E sem perceber, existe um risco real: começar a valorizar aquilo que Deus nos alertou para evitar. O que antes parecia errado pode começar a parecer aceitável. O que antes incomodava sua consciência pode começar a parecer comum. Por isso, mais do que nunca, precisamos de clareza espiritual. Precisamos permitir que a palavra de Deus seja a nossa lente, o nosso filtro, a nossa direção. Porque só ela é capaz de revelar o que é verdadeiro em meio a tanta confusão. Hoje, abra o seu coração, porque Deus quer alinhar seus pensamentos com os dele. Se essa mensagem já falou com você, escreva nos comentários: Deus fala comigo hoje. A palavra de Deus nos traz direção clara, mesmo em tempos confusos. E existem verdades que precisam ser lembradas constantemente, porque o mundo tenta apagá-las todos os dias. Um dos alertas mais fortes está em 1 João 2,15, que nos ensina a não amar o mundo nem aquilo que ele oferece. Isso não significa rejeitar pessoas ou desprezar as coisas boas que Deus criou. O verdadeiro significado vai muito mais profundo. Fala sobre não se render a um sistema que vive em oposição a Deus. Existe um padrão invisível que governa o mundo. Ele incentiva o orgulho, alimenta a ganância, normaliza desejos desordenados e coloca o eu no centro de tudo. É uma mentalidade que diz: faça o que quiser, siga apenas o seu coração, você é o mais importante. Mas quando o coração começa a desejar essas coisas, algo muda dentro de nós. Sem perceber, nosso amor começa a se deslocar. E quando o amor muda de direção, as prioridades também mudam. Aquilo que antes era essencial perde valor, e aquilo que não edifica começa a ocupar espaço. Deus não está tentando tirar sua alegria, Ele está protegendo o seu coração. Porque tudo aquilo que o mundo oferece sem Deus pode até parecer bom no começo, mas nunca sustenta a alma. Hoje é um convite para avaliar o que tem ocupado o seu coração. Se você deseja colocar Deus acima de tudo novamente, escreva: Senhor, Tu és o meu primeiro amor. Outro ensinamento poderoso está em Romanos 12:2, que nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Observe algo importante: Deus não está interessado apenas em mudar o seu comportamento. Ele quer transformar quem você é por dentro. Muitas vezes, as pessoas tentam parecer diferentes por fora, mas continuam presas aos mesmos pensamentos por dentro. E é justamente aí que está a raiz de tudo. Porque a forma como você pensa determina a forma como você vive. O mundo trabalha constantemente para treinar a sua mente. Seja através de músicas, filmes, redes sociais ou mensagens repetidas diariamente, existe um padrão sendo implantado. Um padrão que muitas vezes valoriza o pecado e trata a santidade como algo ultrapassado. E se você não estiver renovando sua mente com a verdade de Deus, automaticamente ela será moldada por outra coisa. Não existe neutralidade. Ou você está sendo transformado pela palavra, ou está sendo influenciado pelo mundo. Com o tempo, isso começa a afetar tudo: seus pensamentos, suas reações, suas escolhas e até seus desejos mais profundos. Você passa a pensar como o mundo pensa, reagir como o mundo reage e querer o que o mundo quer, sem nem perceber. Mas Deus te chama para algo maior. Ele quer renovar sua mente, restaurar sua visão e alinhar seus pensamentos com os céus. Hoje, escolha alimentar sua mente com aquilo que vem de Deus. Se você deseja uma mente renovada, declare: Senhor, transforma minha mente. A palavra também nos confronta em Tiago 4,4 com uma verdade forte, mas necessária: a amizade com o mundo pode nos afastar de Deus. Essas palavras podem parecer duras à primeira vista, mas revelam o quanto Deus valoriza um coração totalmente comprometido com Ele. Ser amigo do mundo não é apenas gostar de algo ou acompanhar uma tendência, é entrar em concordância com aquilo que desagrada a Deus. É quando, pouco a pouco, a diferença entre viver para Deus e viver como o mundo vive começa a desaparecer.
Isso acontece de forma sutil. Não é algo que surge de um dia para o outro. Começa com pequenas concessões, pequenas escolhas, pequenas adaptações. E quando você percebe, já está mais preocupado em agradar pessoas do que em agradar a Deus. Quando a aprovação dos outros se torna mais importante do que a presença de Jesus, algo precisa ser realinhado dentro de nós. Deus não quer dividir o seu coração com o mundo. Ele deseja a exclusividade, não por egoísmo, mas porque sabe que qualquer outra fonte nunca será suficiente para você. Essas verdades nos mostram 3 direções claras. Você não foi chamado para amar o sistema deste mundo, não foi chamado para se moldar a ele e muito menos para se tornar íntimo dele. E tudo isso não é para te limitar, é para te proteger. Porque aquilo que parece inofensivo hoje pode se tornar um peso amanhã. Hoje é um dia de decisão, permanecer firme ou se misturar. Se você escolhe permanecer firme com Deus, escreva: minha fidelidade é ao Senhor. Deus não nos dá esses alertas para nos privar de viver, mas para nos livrar de viver presos. O mundo oferece muitas coisas que parecem boas à primeira vista, mas que não têm profundidade nem permanência. Ele oferece um tipo de conforto que é passageiro, uma alegria que depende das circunstâncias e um reconhecimento que desaparece com o tempo. Tudo é intenso no começo, mas vazio no final. É como tentar saciar a sede com algo que nunca realmente preenche. Por outro lado, aquilo que vem de Cristo é completamente diferente. Nele encontramos vida verdadeira, paz que não depende do que está acontecendo ao nosso redor, pureza que traz leveza à alma e uma alegria que não precisa da aprovação das pessoas para existir. Enquanto o mundo diz: você precisa de mais para ser feliz, Jesus diz: em mim você já tem o suficiente. Mas existe algo ainda mais sério acontecendo ao nosso redor, uma espécie de cegueira espiritual. Muitas pessoas já não conseguem discernir o que é certo e o que é errado. Celebram aquilo que destrói e rejeitam aquilo que poderia salvar. Isso acontece porque, muitas vezes, o engano vem bem disfarçado. Nem tudo que parece bom, realmente é. Nem tudo que brilha vem de Deus. Por isso, é essencial pedir discernimento. Pedir a Deus olhos espirituais para enxergar além das aparências e um coração sensível para não se deixar enganar. Hoje, peça ao Senhor que abra seus olhos espirituais. Se você deseja mais discernimento de Deus, escreva: Senhor, abre meus olhos. Quando olhamos ao nosso redor com atenção espiritual, começamos a perceber como certos valores foram distorcidos. O mundo passou a tratar o dinheiro como o objetivo final da vida, como se o valor de alguém fosse medido pelo que possui. Mas a palavra nos alerta que o amor ao dinheiro pode se tornar uma raiz de muitos males. O problema não está no dinheiro em si, mas no lugar que ele ocupa no coração. Quando ele se torna prioridade, decisões começam a ser tomadas com base em ganho e não em propósito, e isso abre portas para compromissos perigosos. Da mesma forma, vemos a pureza sendo tratada como algo ultrapassado. Aquilo que Deus criou para ser santo e protegido, hoje é banalizado, incentivado e até celebrado sem limites. O que antes era tratado com reverência, agora é exposto sem cuidado. Mas Deus nunca muda o seu padrão. Ele continua chamando seus filhos para uma vida de santidade, não como um peso, mas como proteção. Cada direção que Deus nos dá tem um propósito: guardar o nosso coração, preservar o nosso futuro e manter nossa comunhão com Ele. Viver nesse mundo sem se deixar levar por ele significa entender que você pode trabalhar, estudar, crescer e aproveitar a vida, mas sem permitir que isso defina quem você é. Sua identidade não vem da cultura, não vem das opiniões das pessoas, nem das conquistas que você acumula. Sua identidade vem de Deus. E quando você entende isso, algo muda. Você para de buscar aprovação externa e começa a viver com convicção interna. Se você decide hoje firmar sua identidade em Deus, declare: minha identidade está em Cristo. Para viver de forma firme em meio a tudo isso, Deus não nos deixa sem direção prática. Ele nos mostra como manter o coração alinhado com Ele, mesmo enquanto lidamos com as responsabilidades do dia a dia. Em Colossenses 3:1-2, somos ensinados a buscar as coisas do alto, a colocar nossa mente naquilo que vem de Deus e não apenas nas coisas terrenas. Isso não significa ignorar a realidade ou fugir das responsabilidades. Significa manter o coração conectado ao céu enquanto os pés caminham na terra. Você pode estar trabalhando, estudando, cuidando da família, mas, ainda assim, ter seus pensamentos direcionados por Deus. É uma postura interior.
É viver com consciência espiritual em meio à rotina comum. Além disso, Filipenses 4:8 nos ensina a filtrar aquilo que permitimos entrar na nossa mente. Tudo aquilo que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor, é nisso que devemos pensar. Isso é extremamente importante, porque aquilo que você consome diariamente influencia diretamente o seu espírito. Se você se alimenta de coisas que trazem peso, confusão ou impureza, não é surpresa quando seu coração começa a se sentir distante de Deus. Mas quando você escolhe alimentar sua mente com a verdade, algo começa a mudar. Sua percepção muda, sua paz aumenta e sua comunhão com Deus se fortalece. A proteção da sua mente é uma responsabilidade espiritual. Se você quer guardar sua mente e seus pensamentos, escreva: eu escolho o que edifica minha mente. No meio de tantas influências, existe apenas um caminho seguro: manter os olhos em Jesus. Quanto mais você se aproxima dele, mais clareza você tem sobre tudo ao seu redor. Aquilo que antes confundia, começa a fazer sentido. Aquilo que parecia atraente, perde o valor. A presença de Deus tem esse poder: ela realinha o coração, ajusta os desejos e traz paz mesmo em meio ao caos. Quanto mais você busca Cristo, menos o mundo consegue dominar seus pensamentos. E quanto mais você ama a Deus, menos espaço existe dentro de você para aquilo que é vazio. Por isso, essa não é uma escolha automática, é uma decisão diária. Escolher a Cristo todos os dias. Escolher a palavra todos os dias. Escolher obedecer, mesmo quando não é fácil. E é nesse lugar de entrega que começamos a orar com sinceridade. Pai amado, neste momento eu me coloco diante de Ti com um coração aberto. Em um mundo tão agitado, tão cheio de distrações e caminhos confusos, eu reconheço que preciso da Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Eu não quero viver perdido, sendo levado por opiniões, tendências ou emoções passageiras. Eu quero viver guiado por Ti. Quero que a minha vida reflita a Tua verdade, o Teu amor e a Tua luz. Preenche o meu interior, Senhor. Toca nas áreas que eu ainda não entreguei completamente. Alinha os meus pensamentos com os Teus e fortalece a minha fé para permanecer firme, mesmo quando for difícil. Pai querido, eu reconheço que não consigo viver tudo isso na minha própria força. Por mais que eu tente, existem fraquezas em mim, existem momentos em que minha mente se cansa e meu coração se distrai. Por isso, hoje eu te peço, enche-me com o Teu Espírito Santo. Eu não quero apenas conhecer sobre Ti, eu quero viver contigo de verdade. Quero que a Tua presença esteja em mim, guiando minhas decisões, moldando minhas atitudes e me dando forças quando eu me sentir fraco. A Tua palavra diz que eu receberei poder quando o Espírito Santo vier sobre mim. Então eu me apego a essa promessa agora. Me dá coragem para permanecer firme, ousadia para falar de Ti com amor e sensibilidade para ouvir a Tua voz em meio ao barulho deste mundo. Que as minhas palavras apontem para Jesus. Que minhas atitudes reflitam o Teu coração. Que a minha vida, mesmo nos detalhes mais simples, carregue algo do céu. Senhor Jesus, eu também te peço, guarda o meu coração. Existem tantas influências, tantas distrações e tantas tentações tentando me afastar de Ti. Não permita que eu me perca. Mantém meus pensamentos firmes, meus desejos alinhados contigo e minha consciência sensível à Tua voz. Que a Tua palavra seja meu alimento diário, minha direção, minha proteção e minha luz em qualquer situação. Se você deseja viver cheio do Espírito Santo, declare: Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, eu te convido a tomar completamente o controle da minha vida. Entra no meu coração, na minha mente, nas minhas decisões e até nos pensamentos que ninguém vê. Eu não quero carregar para o futuro os pesos do passado, eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Me dá força para vencer as tentações, sabedoria para escolher o que é certo e sensibilidade para perceber quando algo tenta me afastar de Ti. Guarda meus olhos, guarda minha mente e fortalece a minha vontade para permanecer firme, mesmo quando for difícil. Pai, eu também coloco diante de Ti tudo aquilo que ainda dói dentro de mim. As lembranças que trazem culpa, os erros que me envergonham, as feridas que eu tentei esconder, eu entrego tudo isso agora. Eu não quero viver preso ao que o Senhor já perdoou. A Tua palavra diz que, em Cristo, eu sou uma nova criação. Então hoje eu recebo essa verdade. Eu escolho deixar o passado para trás e caminhar com um coração limpo e renovado. Me ensina a viver em santidade, não por obrigação, mas por amor.
Me ajuda a rejeitar aquilo que destrói minha alma e a abraçar aquilo que fortalece meu espírito. Eu não quero mais viver em ciclos, eu quero viver em transformação. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo sangue de Jesus que me purifica. Eu confio em ti, descanso em ti e entrego tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você até o fim, escreva: Amém, eu recebo.